Shalom Adonai, que a graça do Senhor que tem nos agraciado, nos envolvido, nos protegido contra todo mal em tempo oportuno esteja sobre a sua vida, meu amado, minha amada de Cristo, meu irmão, minha irmã, que tem estado conosco aí todos os dias, ligado, conectado, a partir das 17 horas, sempre com uma proposta de, em tempos oportunos, mediante a tantos conflitos, ser uma dose de esperança a cada dia em tempos oportunos. Temos tido aqui participações maravilhosas, encontros maravilhosos, temos uma agenda aqui durante o decorrer da semana, sempre estaremos aqui junto com alguns irmãos. Tivemos a presença do Bispo Calegari, tivemos a presença do Bispo Rames, e olha, falou coisas profundas, coisas marcantes, coisas que despertam na gente realmente esse brilho, nos chamando, nos conclamando a sermos mais do que nunca igreja, a continuarmos a desempenhar a nossa função, a nossa vocação e entender que uma nova ordem está sendo estabelecida para a igreja. Não que a igreja esteja se tornando uma igreja virtual, mas a igreja ocupando o espaço virtual. Porventura, Jesus Cristo não nos falou lá atrás, na realização do seu ministério, que se crermos nele, faremos as mesmas obras e faremos maiores ainda? Então essa é uma verdade que tem se cumprido em nossos dias. E pegando um gancho na grande pesca maravilhosa, creia, meu amado irmão, minha amada irmã, que essa pesca maravilhosa, ela não se findou, pelo contrário, ela está sendo estendida. Deus nos deu uma grande rede, a rede das redes sociais, e ela está esticando seus tentáculos. Estamos criando vínculos, sim, vínculos entre o episcopado, entre os pastores, entre os irmãos que têm nos acompanhado, procurando conectar a tradição, a atualidade, e aí repensar em cima de tudo que tem sido falado aqui, projetando aqui um futuro para a igreja que não mais será a mesma, uma igreja que se alargou, uma igreja que se estendeu, uma igreja que alcançou lugares que jamais imaginava ter alcançado. Eu acabei de vir agora da oração na igreja, estava matando a saudade, fiz uma oração muito gostosa, olha, uma presença maravilhosa, e realmente precisamos sim manter esta conexão com os céus, precisamos não perder o foco. Deus sente prazer de nos ter na sua presença, de nos ter, dando a Ele o espaço que nós devemos dar, para que Ele venha ocupar a nossa vida como deve ocupar, e aí que as nossas vontades possam ficar momentaneamente de lado, e a vontade do Senhor, que é suprema, a boa e agradável vontade do Senhor, que é extraordinária, que é maravilhosa, que está nos conectando agora, possa realmente ser uma frequente em nossa vida, que possamos todas as vezes não só nos debruçar em oração, mas é importante estar com o ouvido apurado, sensível à voz do Espírito, para ouvir o que Ele tem para nos falar. Bom, hoje à tarde nós vamos estar com a presença do pastor Yankee, o nosso SD aqui de Muriaé, e também coordenador do Ser Forte, da unidade aqui de Muriaé, e com uma palavra interessante, falando sobre vocação, conflito, crise, e falando sobre mais alguns acréscimos referente a tudo isso. Eu estava agora orando e Deus falou fortemente ao meu coração sobre a realidade de nós pastores, você que é pastor. Ontem o Bispo Rames já nos trouxe uma luz em tempo oportuno, nos conectando com grandes realizações do passado que norteiam a caminhada ministerial e fazendo uma abordagem de que há uma necessidade de nós voltarmos, sim. Já somos chamados a atenção na carta de Efésios, quando temos a necessidade de voltar, como a igreja de Efésios, ao primeiro amor, manter isso aceso, não é mesmo? Então eu sei que muitos pastores, em um momento como esse, até aqueles que não têm habilidade ou pouca habilidade, existe até aqueles que preferiam não agir e não estar nas redes sociais por ocupar um certo tempo, agora estão tendo que usar a criatividade, agora estão tendo que pedir ajuda do filho, da filha, do irmão, da irmã, do jovem, de quem quer que possa lhe ajudar, para que você não venha perder esse vínculo, venha alimentar a sua ovelha, venha continuar sendo alimentado, pois nós temos uma premissa de que quem cuida precisa também ser cuidado.
Então, estamos estruturados com uma harmonia, graças a Deus. Os bispos têm nos ouvido e têm nos atendido. Temos outros pastores que estarão aqui dividindo conosco, compartilhando conosco a sua experiência, uma palavra profética para o nosso tempo. Mas é importante nós entendermos que desejamos apenas aqui ser uma luz, ou um pouco mais de luz, não é verdade? Porque você já é luz, meu amado. Você é luz na sua localidade, você é luz na sua igreja, você é um referencial. Agora, o que desejamos é criar vínculos, porque quanto tempo nós andávamos desapercebidos da necessidade de nós nos conectarmos, não é mesmo? Nós já tínhamos as mídias sociais, mas usávamos pouco para esse fim. Então Deus tem me incomodado todas as vezes que eu me ponho a orar, pois este propósito desse canal, ele não foi apenas no despertar de uma ideia, não. Sobretudo, ele tem sido alimentado com jejum, com oração. Ontem, após o término da live com o Bispo Rames, eu tive uma batalha espiritual muito intensa, assim, eu caí de cama, passei mal a noite toda, por volta de 1h30 da manhã que eu consegui me reanimar e fazer aí a postagem, anunciar a live de hoje, com a apresentação de hoje, então não é fácil. Então por isso eu conto com as orações dos irmãos, vamos orar junto, porque nós precisamos vencer os profetas do caos. Nós precisamos vencer as portas de desesperança. Nós precisamos ser uma voz que clama no deserto, sermos arauto do rei e anunciar sempre uma dose de esperança a cada dia. Então que Deus possa nos abençoar. Estamos esperando aqui a entrada do pastor Yankee para que possamos estabelecer. Vou aqui chamar ele já está aqui. Aguardando a entrada do pastor Yankee. Já temos a presença do pastor Samuel Pereira. Graça e paz, meu pastor. Olha nós aí. Isso. Já entre Aleluia. Com a vossa saudação. Já percebeu que tem vários pastores sintonizados. Pai do Senhor, pastor Yankee. Pai do Senhor, mulher de Deus. Alegria vê-la. Também a alegria nossa. Que maravilha. Ó, o pastor Samuel Pereira está aí. Isso. Tem mais alguns aí, né, Michele? Tem o Marquinho, de lá de Barra de Guaratiba, Rio de Janeiro. Temos... Bênção. Quem mais? Cidinha. Maria José, né? José Vicente. É o Marquinho, esse aí é o Marquinho. Amém. Bom, meu pastor, é uma satisfação. Você não sabe a satisfação que eu estou tendo agora de manter esse contato, estabelecer essa conexão. A vontade era criar aqui um abraço virtual para a gente poder abraçar aqui o senhor, envolver o senhor. Aqui, isso ó, pegar. É bênção, meu filho. Mas não dá para pegar. Mas é uma amém. Glória. Isso, eu agradeço a Deus. É bom estar aqui. E é bom poder compartilhar daquilo que Deus tem trazido ao nosso coração. Eu acredito que Deus tem feito muita coisa, sabe, pastor Júlio? Deus tem feito muita coisa no nosso país. Esse momento que o país está vivendo, eu nunca vi a igreja orar tanto, buscar tanto Deus como tem buscado. Então, alguns que gostam de criticar a igreja, alguns que gostam de falar que a igreja está morta, que a igreja parou. Nada, a igreja não parou, não. A igreja está aí acesa. Aleluia. A igreja está na batalha, está orando, a igreja está buscando. A igreja está se colocando de joelho, é de madrugada, você liga, tem gente em live de madrugada, intercedendo pelo povo, tem gente 2 horas da tarde, tem gente todo horário, buscando a Deus para que Deus venha trazer uma solução para esse momento, não só uma solução com relação ao coronavírus, mas uma solução também política, né? Exatamente. Eu tenho dito que eu estou mais preocupado com a política brasileira do que com o coronavírus. Para mim, o vírus maior hoje é a forma como, é a politicagem, como qual estão vivenciando aqueles que estão no poder, infelizmente. Mas, glória a Deus, vamos continuar buscando o Senhor, atentando para a graça do Pai. Isso, né? Eu acabei agora mesmo de vir da oração com a irmã. Nós chegamos na igreja, matamos a saudade, e lá me veio uma comoção realmente, e uma necessidade de orar. Eu me lembro que eu assisti uma participação do pastor, numa rádio aí local, e o irmão abordava a questão da necessidade de estarmos intercedendo sim, porque existem pastores neste momento, de repente que estão nos ouvindo. Ontem tinham vários aqui nos ouvindo, e agradecendo a palavra do Bispo Rames, que foi uma palavra que encaixou, foi no tempo certo, na hora certa.
E a realidade é que tem sim, né, meu pastor? Alguns pastores que estão vivendo, que estão na entrada de uma crise, de um conflito. Por isso eu trouxe hoje o tema de vocação, porque também ouvi o irmão falando a respeito de vocação lá, ilustrou muito bem. E é importante agora a gente manter essa chama viva. Quem sabe um choquezinho de leve, para que haja um despertar. Verdade. E o nosso pastor aí não desanime. Ó, o pastor Pereira está falando que todos os dias ele está ligado aqui. Tem sido um prazer conhecer outros, nos conhecer, mesmo que seja virtual. Um abraço, pastor. Também temos a irmã Roseli de nossa igreja que está presente. Amém. Amém. Essa é uma questão interessante, pastor. Realmente tem muito pastor hoje enfrentando uma crise pessoal, até ministerial, você está entendendo? Por causa desse um mês de estagnação, desse um mês de parado, né? Estamos aí juntando tudo, vamos colocar um mês e meio, né? Então tem muito pastor vivendo um momento muito difícil na vida dele. E isso eu tenho dito aos pastores, eu tenho dito aos colegas, que aqueles que a gente conversa, eu recebo muito pastor aqui, a gente conversa muito com os pastores, né? E Deus nos deu essa graça de estar junto eu entendo que o sacerdócio pastoral, ou ministério pastoral para alguns, ele é fundamental, ele é importante, mas a gente precisa cuidar também dos pastores, a gente precisa também ter um cuidado especial com eles, porque é como sua ferramenta de trabalho, né? A sua ferramenta de trabalho, você tem um cuidado especial com ela. Assim a questão do pastor. A igreja caminha sem pastor? A igreja caminha sem pastor, o que eu acho difícil. Mas vamos colocar que ela caminhe, né? Ao mesmo tempo, ela vai correr atrás de um outro pastor, porque ela não aguenta ficar muito tempo sem pastor. Exatamente. Então ele é uma ferramenta importante. É uma ferramenta que precisa ser cuidada, que precisa ser tratada, que precisa receber uma atenção, né? Não é passar a mão na cabeça, não estou tratando disso, né? Mas quando um pastor ele recebe a vocação, um homem, uma mulher, recebe a vocação sobre a vida dela, aceita essa vocação, esse sobrenatural de Deus, essa intervenção de Deus, a partir desse momento, há um cuidado especial com ele, porque ele é uma ferramenta que ele vai estar representando diretamente Jesus na vida das pessoas. Então, por exemplo, um pastor, quando ele vai pregar, não importa como ele está. A única coisa que tem que estar na cabeça dele é que a igreja está à sua frente, aguardando uma mensagem para o coração dela. Amém. Então não importa se ele está com um problema financeiro, não importa se ele está com enfermidade séria na vida dele, e a igreja não sabe, né? Então ele não tem que pensar, ele tem que pensar o seguinte: o meu povo está me aguardando, há uma expectativa do povo. Então por isso que eu acho a importância de cuidar de pastores. É algo muito, muito forte. É algo especial você cuidar de pastores. Eu tenho falado isso para pastores. Cuida de um pastor colega seu. Não, mas não vai trazer fama. Não vai trazer fama. Você só vai cuidar de uma ferramenta importantíssima no ministério pastoral. Né? É verdade. E a igreja ela é uma extensão, né? Ela é um reflexo do pastor, não é mesmo? Ela acaba criando uma identidade. Tanto que nós sentimos uma ausência da tomada do pastor Fabiano, mas nós temos procurado nos inspirar naquilo que ele deixou, que eu creio como palavra profética. Uma das coisas que eu venho repetindo sempre nas lives é que ele afirmou que uma pessoa curada, ela é apta para ser útil na obra de Deus. E eu creio nisso. Então, se a gente olhar nesse sentido, a gente vai conseguir fazer essa conexão e extrair daquela pessoa que de repente estava desmotivada, estava desapercebida, estava, vamos dizer na linguagem de hoje, desconectada. Não é? Pessoas até que tinham vocação, que têm a vocação, mas em algum momento enfrentaram o conflito. E é justamente essa questão que a gente vai abordar um pouco sobre a questão da vocação e do conflito, das crises diante da vocação. Isso aí. Me lembro que o senhor abordou muito bem lá, falando sobre o estalo da vocação, a necessidade de seguir
alguns passos, né? Que não pode ser atropelado, com toda certeza. Sim. Mas no meio sempre vai ter crise, né, meu pastor? O senhor deve ter acompanhado aí várias crises pastorais, deve ter intervido em algumas, e pode até nos trazer algum exemplo com relação a isso, desde que não venha expor intimidade de ninguém, mas para trazer assim, uma referência para a gente absorver um pouco desse conteúdo. Bom, vamos aí aproveitar da sua presença aqui. O pastor Samuel, ele está perguntando se pode indicar um livro. Pode sim, meu pastor, indica aí. Com certeza. Isso é sempre bom. Uma estantezinha de livro uma estantezinha de livro é sempre bom. mas pastor Júlio, ontem mesmo eu estava conversando com um rapaz, com dois na realidade, sobre o ministério pastoral. Estava acontecendo uma coisa até que diferenciada. Ele estava assim meio que arredio em relação ao ministério pastoral. Ele arredio e a esposa dele motivando ele a ser pastor. Eu falei, rapaz, você está melhor do que muita gente aí. Você tem muita gente que é a esposa que não está querendo deixar a pessoa ser pastor, e o cara quer ser pastor, e você está melhor que muito pastor. Né? O livro que o pastor está indicando é Pastores de Carne e Osso. Muito bom. Alfonso Guevara. Qual a editora, pastor? Coloca aí. Então, assim, é interessante. Aí eu estava falando com ele, Júlio, do que é o ministério pastoral. Eu não consigo, em 22 anos de ministério pastoral, eu não consigo ver algo melhor do que ser pastor. Não consigo enxergar algo tão gostoso, tão aventureiro, né? É uma odisseia. Ser pastor é uma odisseia. Você está entendendo? Então, assim, mas tão gostoso, tão assim, gratificante, nos proporciona motivos de alegria, assim, dia após dia, momento após momento. Aí você fala assim, pastor Yankee, mas tem luta? Tem, ué. Mas, BV Books. Mas se você fosse um pedreiro, você teria luta também, não teria? Com certeza. Se você fosse um bibliotecário, se você for... você teria luta. É a organização o tempo todo na cabeça da gente, meu pastor. Não, pois ué. Pastor Samuel está dizendo que é do BB Books. Muito bem, pastor Samuel. Então, assim, as lutas tem, é óbvio. É óbvio que você tem que pensar o seguinte: se há um peso de 10 quilos na sua luta normal do dia a dia, na sua luta como pastor, isso passa a 15 quilos. Eu gosto sempre de colocar isso como referência. Por quê? Porque os 5 quilos a mais é o quilo da parte espiritual. Lembra aquele momento que Jesus estava orando no Getsêmani? E estava orando com tanta agonia e sentindo tanta agonia pelo pecado humano, que ele chegava a suar gotas de sangue? Não foi isso? Então, esses aí é os 5% além dos 10 quilos natural das dificuldades. Alguns até colocaria 50 quilos, mas eu estou fazendo apenas uma mediação. Isso, exatamente. Então, assim, tem sim uma questão, tem, mas é um ministério muito gostoso. Aí eu falando para ele, falei, rapaz, a única coisa que você tem que fazer é saber amar as vidas como Jesus amou. Se nós colocarmos na cabeça, pastor Júlio, que a vocação ministerial, ou a vocação, é algo que nós estamos fazendo o papel que era de Jesus, nossa decepção vai ser bem menos, porque Jesus não esperava nada de extraordinário da igreja. Por que ele disse em Efésios, marido ame as suas esposas como Cristo amou a igreja? Ele quer dizer o seguinte, Yankee, Júlio, ame a sua esposa sem esperar nada dela de volta, como eu amei a igreja, e eu não espero nada dela de volta. A única coisa que eu quero é servi-la, abençoá-la e salvá-la. Amém. Você está entendendo? Assim é o ministério, assim é a vocação. Eu tenho que olhar para as minhas ovelhas, olhar para a igreja de Cristo, ou para aquele que está lá fora, com o olhar de Cristo, com o olhar de Jesus. Aí sim fará com que eu exerça um ministério de excelência. O ministério de excelência não está baseado em quantidade. Quantidade está baseado exatamente na maneira, na estratégia que um pastor trabalha. Tem ministério de excelência de pastores de pequenas igrejas, e ele exerce um ministério de excelência,
caráter, oração, ensino da palavra, né? Ele não tem uma igreja hiper, mega, power, grande, mas é um homem que você olha para ele e diz assim, esse rapaz, esse homem, esse pastor, esse senhor, ele reflete a glória de Cristo. Amém, Jesus. Entendeu? Então, assim, eu entendo dessa forma. Uhum. É importante o senhor tocar nesse assunto, porque o senhor sabe que o senhor e o pastor Fabiano apresentaram-se nas nossas vidas, na minha e da minha esposa, do meu filho Júlio, num momento muito difícil mesmo, muito delicado. E o senhor eu ainda não conhecia, o senhor abriu as portas da sua casa para receber minha esposa, porque nós ficamos, meu filho foi transferido para a UTI em Muriaé, ficou 17 dias na UTI, e nós tivemos que, algumas noites, dormir no carro, outra noite a minha esposa dormir no corredor, no hospital, e Deus colocou ambos os pastores conectando conosco naquele momento, e fazendo essa mediação, o Senhor abriu as suas portas, a sua casa, nos recebeu, quer dizer, mostrou na prática o que é realmente, isso tudo que o Senhor falou agora, na teoria, e que na prática aconteceu. Então eu sou uma prova disso. Pegou uma pessoa que estava em conflito ministerial, conflito vocacional, e que hoje tem tido de Deus a graça de estar aqui falando, comentando, e quem sabe oportunizando, através desse canal, alcançar outros que podem estar passando a mesma situação que eu, e que possa estar sentindo uma certa carência. Saiba que existe, como o pastor Ian que acabou de falar aqui, referenciais, nós podemos até falar de alguns mais à frente, existem referenciais, e esses referenciais são reais. Agora, nós também precisamos entender que existe aquele momento, né, pastor, que às vezes é tão difícil para a gente querer ser cuidado. Sim, com certeza. A importância do querer, há uma necessidade de ser cuidado. E eu costumo, rapaz, você falou uma coisa interessante. O pastor que não deseja ser cuidado, veja bem, cuidado e não mimado. O pastor que não deseja ser cuidado, ele está fadado ao fracasso. Nenhum pastor que não tem um mentor na vida dele vai aguentar muito tempo no ministério pastoral. Ele pode ficar à frente de uma igreja. Presta atenção. Não podemos confundir ministério pastoral com a frente de uma igreja. Ministério pastoral é aquilo que você faz de excelência. Ou com excelência. Estar à frente de uma igreja é a mesma coisa que você estar à frente de qualquer um outro grupo, né? Mas que você não tem exatamente. Você vai descontar na sua igreja, as suas tristezas você acaba levando para a sua igreja, as suas raivas você leva para a sua igreja, quando tem alguém contra você, você vai contra essa pessoa. Então, isso é resultado de uma liderança que não tem a vocação, ou que perdeu a vocação, ou que jogou fora essa vocação. Né? Então é importante a gente pensar nisso. Então, o pastor ele tem que desejar ser cuidado, ser tratado. Eu tenho meu mentor, né? Eu que corro atrás dele, tem dia que eu chego lá e ele me dá um beijo na testa. E tem dia que ele me dá um cascudo, né? Tem dia que eu vou lá para receber o beijo. Tem dia que eu sei que eu vou receber o cascudo. É importante isso. Não tenha um mentor. Eu falo isso para os pastores, principalmente para aquele que acha que está começando. Não tenha um mentor que concorda sempre com você. Não tenha um mentor que ele não esteja disposto a te confrontar e que você não esteja pronto a receber essa confrontação. Então a vocação é um conjunto na nossa vida em que muitos estão exercendo um cargo de liderança, mas na realidade não são vocacionados para a glória de Deus ou chamado pastoral. Pastor Fábio Barreto está falando ainda mais com esse careca, né? Rapaz, eu tive que cortar, rapaz. Tava feio demais. Eu já sou feio por natureza. Aí com o cabelão, tava com o cabelão assim do lado aqui, ó. E aqui não tinha nada. Eu não sou bonito. Olha o cabelo do Júlio aí, pastor Fábio, ó. Não é que é perfeito. Passar a tesoura também, já tá alto. Mas, viu aí, pastor Samuel? Olha o pastor Samuel, como é que tá a coisa aí, ó. Ai. Mas é isso, Mas vamos lá. A verdade é que assim, só esse fato descontraído da gente estar vendo que estamos aqui alinhando a teoria à prática, porque assim é um reflexo. Acabei de contar aquilo que o irmão explanou,
E aí a gente entra agora na realidade de interação com nossos irmãos aí também, que são provas vivas, reais, de que essa necessidade ela é uma evidência na nossa caminhada no dia a dia. E aí a gente sabendo disso, dessa realidade, quem cuida precisa ser cuidado. Aí existe toda uma rede de linha de cuidado, né? A gente tem que seguir, tem que estruturar. O pastor, reflexo da igreja. Então, o pastor com reflexo da igreja que não se deixa cuidar, ele também acaba, de certa forma, cuidando pouco ou cuidando mal, né, da sua ovelha. Porque vai chegar uma hora, essa missão realmente de pastor Yankee, ela é uma missão que, assim, as pessoas, elas chegam na gente como esponja, né? Elas sugam mesmo. Então, se você não buscar um refrigério, olha, as lives com o bispo Calegari, com o bispo Rames, foram assim, foi de uma profundidade, foi de uma abertura, ele contou casos, contou histórias da igreja, quando a igreja começou, debaixo de uma marquise, a primeira igreja. Então, os casos que ele contou, a forma como ele abordou, e outra, a simplicidade, meu pastor. A simplicidade que deixa a gente sem chão. Me deixou constrangido a simplicidade dos nossos bispos. De mostrar que ele se sente grato de nós envolvermos eles na participação daquilo que estamos realizando. E é lindo, é maravilhoso isso. Então, é isso que me faz acreditar cada vez mais no poder, na força desse ministério, a confiança nas bases desse ministério e naquele que nos inspirou, que é John Wesley. E é justamente essa frase que fica ecoando aqui no meu coração, porque John Wesley falou: faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você puder, por todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre e quando você puder. É interessante, é extraordinário, né? O Wesley, ele realmente foi uma referência nessa área, né? De preocupar com o próximo. Por isso que ele estipulou a questão do discipulado, né? Então, ele se preocupava muito com a edificação dos santos. Eu gosto de Efésios, capítulo 4, versículo 12, gosto do versículo 11, gosto, e ele levantou um para apóstolo, profeta, pastores, mestres, evangelistas, mas eu gosto muito de Efésios, capítulo 4, versículo 12, né? Por que ele levantou esse pessoal, esse profeta, esse pastor? Para o aperfeiçoamento dos santos. E aí eu gosto de parafrasear o segundo objetivo, que é para que o crente possa exercer de forma melhor a obra, né, ou o seu chamado, e aí sim vem para o resultado, ou bom resultado, a edificação da igreja. Então o Wesley, ele preocupava nisso, a mente de Wesley estava em preparar o discípulo, ou fazer o discípulo, para que esse discípulo pudesse replicar, verberizar isso, multiplicar isso, né, para que atingisse outras pessoas da forma também de discipulado. Eu acho isso muito importante. Agora, você falou uma coisa aí de se cuidar, e eu gostaria de voltar a esse contexto, porque às vezes o pastor ele acha o seguinte, que o se cuidar é ele ler um livro só, ele vai ali num congresso. Não. Ele tem que ter alguém que o acompanhe. Ele tem que ter alguém que seja o mentor dele. Porque ele precisa confessar os seus pecados. Júlio, eu pego alguns pastores de vez em quando e dizem: para quem que você confessa seu pecado? Para Deus. Joia. E quando suas ovelhas falam que confessa os pecados só para Deus, que você não precisa saber, qual é a sua reação? Não, mas a ovelha tem que falar para o pastor, né? Não. Então o pastor tem que falar para alguém. Porque é aí que vem o tratamento. O livro serve para adquirir conhecimento e para te dar ideia de executar a visão que Deus colocou em suas mãos. Então Deus me deu uma visão, agora eu vou ler, eu vou estudar, ou seja, buscar uma estratégia, eu vou ligar para o pastor Júlio, eu vou ligar para o pastor Samuel Pereira aí, vou ligar para o pastor Fábio, Deus me deu uma visão e eu estava de construir um prédio, mas Júlio, como é que você quer, como é que você me dá a ideia de fazer esse prédio? Pastor Samuel Pereira, como é que eu faço isso? Você está entendendo? Então essa é a parte do livro. Mas existe a parte de que eu preciso ser confrontado.
Não é afrontado, é confrontado. Então, o cuidado é quando você se trata com alguém. Eu não trato uma enfermidade de dor de cabeça, de infarto, lendo um livro. Eu trato com quem? Eu trato com um médico. Exatamente. Eu não pego um livro bom de medicina e vou me tratar, verdade ou não é? A vida espiritual do pastor é a mesma coisa. Ele tem que aprender a se tratar com alguém. Porque o pecado ele é o seguinte, tem muito pastor pecando. Tem muito pastor, meu irmão, visitando sites pornográficos. Tem muito pastor... eu não estou dizendo... não é, a questão que eu estou falando não é acusando... Entende isso? Não é dizendo que ele é um miserável por estar fazendo isso. Não, não. Existem vícios na nossa vida, na minha, na sua, na vida de qualquer um, que é muito difícil de ser deixado. Ele não está lá todo dia. Então, ele passa lá, sei lá, 6, 7, 1 ano sem visitar. De repente, ele vai lá e cai naquele pecado novamente. Você está entendendo? Então, ele tem que compartilhar isso, porque quando ele sabe que o seu discipulador, o seu mentor, então o pastor Júlio é o meu mentor, o mentor do pastor Yankee. Quando eu sei que o Júlio, ele sabe do meu pecado, por isso que Jesus falou para nós confessarmos uns aos outros. Porque saber que Jesus conhece o meu pecado, eu já sei, mas eu não tenho a pessoa dele. A pessoa faz diferença. Aí, mas quando eu sei que o pastor Júlio conhece o meu pecado, quando aparecer o pecado, peraí que eu não estou mais sozinho nessa. Eu tenho alguém que já sabe, eu tenho alguém que está me aconselhando. Você está entendendo? Então é importante que o pastor se cuide dessa forma. É importante ele ir para congresso, é importante ele tirar não esquecer do princípio do 7º dia. O pastor esquece do princípio do 7º dia. O 7º dia é um princípio na vida do pastor, ou na vida de qualquer ser humano. Não é o dia de sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não é. Mas é o princípio do 7º dia. Você vê que o princípio do 7º dia está na criação. Isso. Não está na lei. Ela estava, não veio só com a lei. Ela veio antes. É o único mandamento que veio antes. Então, ele precisa se cuidar. Ele precisa de um tempo. Ele precisa se tratar. Aí ele consegue exercer o ministério dele, de forma bem melhor. Vocação é um negócio sério, rapaz. Tem muita gente brincando com vocação aí. Ah, não duvido, não. Mesmo porque hoje em dia, Bispo Rames também comentou... Eu vou falando, mas você me corta aí, faz o que você quiser. Não, tá ótimo, tá fluindo bem. Eu até comentei com o Bispo Calegari que a gente às vezes programa alguma coisa, mas é muito importante deixar fluir, deixar o Espírito Santo trabalhar, porque assim, hoje mesmo eu orei, Senhor, me ajuda a me esvaziar de conhecimento, de pressuposto, e que nós possamos ser boca, ser vozes, porque há uma necessidade de alguém que está do outro lado. Quem está do outro lado, que é o interesse maior de ser alcançado. Não é a gente em ficar a ser o centro de tudo. Pelo contrário, como o irmão está aí agora, o pastor Fábio Barreto falou que realmente é esse caminho, mentoreamento. O nosso pastor falou também de uma outra frase marcante, pastor Samuel, de John Wesley, que é: dei-me 100 homens que não temam senão o pecado, e abalarei o mundo. É uma realidade. Agora, é importante atentar para isso que o irmão falou, que realmente é um passo primordial. O pastor Rames ontem falou também que a igreja, o treinamento hoje dos pastores, e agora vai se acentuar, porque abriu as fronteiras, então todo mundo está ouvindo tudo, está ouvindo desde grandes pregadores tradicionais, como pregadores sem nenhuma base bíblica. Mas está acessível agora, não é? É complicado. E aí tem pregador. Tem gente pregando verdura, tem gente pregando verdura e tem gente pregando salgadinho chips. Né, pastor Fábio? Mas tem mesmo, pastor. E outra, tem a questão também que o bispo salientou. Nós estamos ensinando muito, aí a gente vai se incluir, porque de vez em quando a gente pega um pouquinho também, que eu considero assim, as ferramentas existem, como essa tecnológica, para a gente saber usar, com inspiração do alto, para não ser uma pessoa terrena igual a todo mundo, fazer diferença. E aí ele falou que a maior preocupação hoje é que está ensinando-se muito as teorias cultistas, 10 passos para o sucesso, incutindo na cabeça da pessoa o sucesso,
esquecer que ela precisa de tempo para amadurecer, e o pastor, ele sofre essa ação do tempo aí, com certeza vivendo essas nuances aí, altos e baixos, e aí a realidade é diferente, né, meu pastor? Olha, ontem à noite, quando eu falei com você que eu estava conversando com dois jovens, tinha um pastor presente, o pai de um deles, e ele era pai de um e sogro do outro. Eu disse para ele assim, olha, nós pastores precisamos entender que o nosso tempo vai chegar. E a gente precisa trabalhar para esse momento. Ou seja, o que eu estou vivendo hoje, pastor Júlio, como pastor, amanhã vai ser uma diferença muito grande. Você está entendendo? E eu tenho que me aperfeiçoar até o momento que eu entender que eu tenho que falar assim, olha, não, eu tenho que passar o cajado, não dá mais. Porque vai chegar um momento em que a minha igreja, que gosta de mim, tem alegria em estar, tem alegria em estar comigo, ela vai dizer, pastor Yankee, nós chamamos muito, mas o senhor já não consegue romper ou caminhar na velocidade que a igreja está. Isso é natural. Você está entendendo? Isso é natural. Então, assim, eu preciso hoje me preparar. Então, o pastor Fábio colocou isso sobre a questão de mentoria e discipulado. É isso aí. E também melhoramento no meu pastoreio, né? O problema é que os pastores não querem, a boa parte deles, lógico, não querem mais se esforçar. Ele já acha que ele tem um povinho, ele já acha que ele tem como é que fala? Uma turma, né? E aí ele não quer, então, se esforçar mais, mas ele tem que se esforçar, entendeu? Com certeza. Existem coisas realmente que, assim, eu sei que é tão difícil você tirar. Eu costumava falar que, assim, como é difícil você trabalhar com um profissional velho, né? Aquele que já está calejado, aquele que já não aceita certos tipos de conselhos. Então, assim, como é difícil pegar um profissional velho e você tentar incutir na cabeça dele que existem ferramentas novas que facilitam a vida, que dá a ele desenvoltura para ele ter mais eficácia naquilo que vai fazer. Eu acredito que o pastor não é diferente. Então, nós temos, sim, ferramentas hoje. Tem esse caminho aberto que eu acredito que os irmãos, o pastor agora, eu acredito que está até se colocando também como um desses mentores, uma possibilidade de ser esse mentor, estender mais, né? Carregar um pouco mais do peso, dividir um pouco mais, como os bispos estão presentes. Então, é importante entender, sim, que a gente tem que romper isso. Eu já estou formado, estou capacitado, mudar essa postura. E é duro, é difícil. Eu sei que é difícil. Eu tenho meus conflitos com a minha esposa aqui, eu converso com ela. A nossa exposição é confidente, né? Mas eu sempre ganho os conflitos. Isso, sempre ganha, sempre está certo. É incrível. Eu estou querendo dando uma goleada. Estou querendo empatar pastor Ian. Não estou conseguindo empatar um. Mas é verdade, pai. Mas é isso aí. É uma verdade o que você falou. Entendeu? Então, é importante a gente pensar nisso. É importante a gente raciocinar sobre isso. Então, assim... Aí eu ia falar Júlio, deixa eu só jogar uma chave aqui. Espera só um pouquinho, Júlio. Oi. Nosso pastor chegou aí agora, pastor Cadum, é isso mesmo? Cadum da Igreja Metodista. Cadum. Seja bem-vindo, meu pastor. Chegaram mais alguns pastores aí, pastor Ian. É isso aí, ó. O senhor conhece Luciana, Gustavo. Maravilha. Então, meu pastor, eu extraí mais uma frase aqui dentro do contexto vocação e planejamento, né? Pressupõe que quem quer realizar algo tem que buscar o mínimo de um planejamento, projeto, como o senhor falou, para que não venha fazer a coisa à la vontade. E aqui eu tenho um seguinte pensamento, muitas vezes confundimos vocação, espiritualidade e devoção com falta de organização e planejamento. Então, acabamos confundindo isso tudo, colocando tudo dentro de um saco só, e aí colocamos isso para assumir a responsabilidade quem? O Espírito Santo. Se não preparamos a palavra antecipadamente, se não estudamos, se não pedimos a Deus inspiração, Deus vai colocar a palavra. Se não conseguimos adequar aquilo que precisamos fazer com a questão da estruturação da igreja, o atendimento, o cuidado,
enfim, os setores, os departamentos, sempre naquela... eu posso até usar uma expressão aqui que é uma expressão até mundana, que eu até, algumas vezes, eu combato ela. O famoso deixa a vida me levar. Seria o deixa o espírito me levar, mas de outra forma, sem querer se organizar e se planejar para isso? Não, não. Eu acredito que tem que ter organização. Acredito em um momento especial que você chegou e você pode socorrer alguém numa mensagem de última hora. Você foi num congresso, você foi na igreja, o pregador não pôde vir e tal. Acredito que naquela hora Deus pode te capacitar para uma coisa hiper, mega, power, poderosa, sim, ou espiritual, sim, você está entendendo? Mas o pastor ele tem que ter a organização do seu ministério. E principalmente na questão da palavra. Você está entendendo? Na questão de executar aquilo que ele vai ministrar para a igreja. A organização faz parte do reino de Deus. Amém. A organização faz parte do reino de Deus. Por isso que tem ministérios, por isso que tem dons. Você está entendendo? Para isso que isso quer dizer organização. Então, um pastor que não leva, um líder que não leva o seu ministério de forma organizacional, não precisa ser aquela pessoa melindrosa, metódica. Tem umas pessoas que eu admiro. Eu tenho no meu distrito aqui o pastor Paulo, Pedro Paulo. Eu acho lindo a maneira como ele faz. É tudo organizado, tudo bonito, tudo. Você está entendendo? É isso aí. Você não precisa exagerar, mas sim o meio termo. Saber que você precisa ser um líder que tenha organização, que pense na sua administração. Tem gente que pensa na administração como? Ele vai pregar no domingo à noite, ele passa o domingo todo escrevendo e tal, e tal, e tal. Tem gente que não tem essa facilidade de escrever, mas ele passa o domingo todo estruturando a sua mensagem na sua mente, no seu coração, e ele sabe quando ele sobe no púlpito, no altar, ele sabe aquilo que ele vai falar e o que ele quer falar para a igreja. O problema do improvisation é que às vezes o cara sobe lá e fala assim, agora é o Espírito Santo. Não, eu discordo. Entendeu? Não tem jeito. Isso é uma escola, né? Infelizmente, isso é uma escola. E o que eu acho interessante é que às vezes a pessoa fala, não, eu sou o pregador raiz. Aí eu fico imaginando que tipo de raiz, porque é a raiz do improviso. O outro disse, ele também, eu digo, e vai criando, vai passando à frente isso, vai se perpetuando, né? E infelizmente, nem ele se dá para perceber que qual é a raiz nisso? Porque é muito vago você simplesmente se apresentar no púlpito como um arauto, sem nenhuma base, e aí correr o risco de justamente tropeçar nas próprias palavras. E agora é até importante chamar a atenção, porque assim, agora que nós estamos indo para as redes sociais, nós estamos indo aqui para as mídias, eu até comentei como uma das orientações na questão das lives. Por quê? Porque fica gravado, não é? Tudo que nós falamos aqui vai ficar gravado. E essa gravação ela tem um poder assim, imensurável de alcance. A gente não sabe aonde ela vai chegar. Então, em qualquer momento, eu até me pego assim no Face. Eu acho interessante essa parte do Face, que às vezes tem horas que eu estou aqui em casa, aí eu abro o Face, aí ele está lá, lembranças. Aí ele me mostra frases, coisas que eu falei, que eu fico pensando, caramba, aonde eu estava com a cabeça, em que eu estava pensando, da onde saiu isso, e que profundidade é essa. Então, aquilo se renova em mim. Algumas horas é como uma tapa na minha cara, outras horas é para me levar à reflexão e ver, presta bem atenção no que você fala. Aquela frase que tem lá, o que você está pensando, é uma frase filosófica. Ela aguça o teu pensamento, mexe contigo para tu falar besteira. E para tu criar uma fofoca que dá audiência. De vez em quando eu brinco. Eu estou pensando nisso. Aí passa um tempo eu fico assim, exatamente. Papai, aquele dia você falou uma besteira, hein? Cara, o que eu vejo hoje, eu estava falando com um pastor amigo meu, como um pastor, ele perguntou para mim, pastor, é fundamental um curso de teologia? Eu falei assim, fundamental é.
ele faz parte do pacote. Ele faz parte daquela bagagem ministerial do pastor. Mas se o pastor primeiro não tem um coração ensinável, ele vai cair exatamente nessa questão do improviso, do seu dia a dia. É ser o repentista evangélico. Não tem lá os repentistas do Nordeste? Eu vejo hoje muitos repentistas evangélicos. Então, a pessoa não tem uma base teológica, ela sobe no púlpito, ela vai de qualquer jeito, ele senta naquele altar e bate a mão naquele altar e vai trazendo frases de efeito. É literalmente como um repentista, você está entendendo? E ele não se prepara para isso. E isso é um grande problema, pastor Júlio, porque um líder doente ou um pregador doente, ele traz o coronavírus espiritual, a Covid espiritual para os demais irmãos que estão lá sentados no banco. Você está entendendo? Então, é disso que você trouxe, me ajudou a pensar agora. Esse pastor tem que se preparar. Então, o curso de teologia é importante? É importantíssimo. Mas se ele não tem um coração ensinável, se ele não tem desejo de aprender e se ele não está disposto a abrir mão do eu dele, a vocação na vida dele está fadada ao fracasso. Com certeza. E outra, que o fundamento mesmo, assim, toda casa tem que ter fundamento. Né? E a teologia, ela numa linguagem simples, ela ajuda a melhorar o nosso relacionamento à medida que a gente vai conhecendo mais a respeito de Deus e da sua doutrina. Então, não pode ser maléfico a teologia. Pelo contrário. Não, de forma alguma. Agora, sim, o senhor tocou num assunto que às vezes ela é conflitante e às vezes até afasta algumas pessoas da gente. Porque, assim, quando alguém chega a mim pedindo uma orientação, falando, pastor, eu estou sentindo que eu tenho um chamado, que eu tenho uma vocação, eu quero fazer isso. Um dos conselhos que eu dou para ele, faça teologia. Se matricula. É lógico. E aí eu me lembro de que alguns abaixam a cabeça, eles nem voltam mais tocar no assunto. Mas querem o altar, querem o topo. Querem o altar. Querem o púlpito. E aí me faz lembrar daquele rico, aquele bom moço, né? Que Jesus, ele foi perguntar para Jesus o caminho, Jesus mostrou para ele e ele ficou entristecido, porque o caminho não era bem o que ele queria. E eu acho que Exatamente. Isso é o reflexo de hoje. O sucesso, até para aqueles que querem o sucesso, para querer a glória, deviam pensar, se perceber que quem alcança um patamar vai sofrer um ataque tremendo, maciço, e se não tiver base, não vai ficar. Não fica. E eu digo o seguinte, para o pessoal novo que sente no coração, eu pedi para o meu, eu estou com um diácono aqui, 10 aqui, e ele pegou uma aguinha para mim. Amém. Eu digo o seguinte, pessoal que tem vocação, pastor, mas eu tenho vocação, você quer saber se você tem vocação? Primeiro, você está disposto a estudar 4 anos um curso de teologia? A investir no seu conhecimento? Segundo, qual é a vida que você está cuidando hoje? De quem você, ou para quem você chega e fala assim, olha, eu vim aqui porque eu quero servir a você, eu quero lhe auxiliar para que você cresça. Na nossa igreja, na nossa denominação, nós temos os GCELs, que são os PGs, os pequenos grupos. Né? Qual o pequeno grupo que você cuida? Você cuida de quem? Quando eu cheguei aqui no distrito, eu tinha alguns aspirantes aqui, eles eram superintendentes de escola dominical, instrumentistas, né? Eu disse assim, qual é a vida que vocês estão cuidando? Vocês são aspirantes. Então, você sente a vocação para o ministério pastoral? Sentimos. Então, para de cuidar de teclado, para de cuidar de revistinha de escola dominical e vai cuidar de gente. Vai estudar, né? Vai ler livros, vai pegar livro, vai ler e vai cuidar de gente. Porque como pastor, a sua função é cuidar de gente, cuidar de pessoas. Se você não sabe o que é isso hoje, e aí é que está, pastor Júlio, por que nós temos muitos pastores hoje, sofrendo, a igreja, B, a igreja sofrendo, C, a família dele sofrendo. Porque ele entrou para o ministério
Você está entendendo? Sem as principais bases. Ele pensou em cuidar de vida depois que ele tinha a carteirinha de pastor. Ele pensou em cuidar de vida depois que ele recebeu, no caso da Wesleyana, uma nomeação. Você está entendendo? Aí, hoje ele está sofrendo, a igreja sofrendo e a família dele sofrendo. E muitas vezes transfere a culpa. Né? Faz como Adão e depois faz como Eva. Né? Seu bispo, eu não dei certo, OSD, eu não dei certo por causa da igreja que é ruim. E na verdade não é que ele não foi preparado. Nem não é questão por maldade. Que ele foi incompetente, que ele foi... Não é. É porque a parte principal do ministério, da vocação, não foi dado a ele ou levado a ele a importância dele cuidar. Então, eu não posso pegar um aspirante hoje, consagrá-lo a pastor, se ele não cuida de um GECEL, se ele não cuida de um ministério de jovens, do ministério de mulheres, do ministério de homens, o ministério trabalhe com gente. Entendeu? O papel, essa parte administrativa, ele vai aprender e tem gente na igreja que vai ensiná-lo. Amém. Tem até algumas... Então, ele tem que ter a teologia. Algumas colocações dos nossos irmãos aqui. O pastor Cadu, ele fala que o outro grande problema é muitas das vezes nos tornarmos bons em pregar, e isto pode roubar a dependência de Deus que devemos sondar. Seu áudio sumiu. Seu áudio sumiu. Isso. Deixa eu pegar aqui a frase dele aqui. Seu áudio sumiu. Melhorou agora? Apareceu? Não. Muito baixo. Deixa eu ver se é o meu. Não, o meu melhorou. Não. Mas eu tô ouvindo aqui. Tá ouvindo aí, Michele? Não, eu abaixei. Tá ouvindo? Então aumenta um pouquinho só. Eu tô ouvindo agora muito longe, mas tô ouvindo. Tá melhorando? Então o senhor consegue ter acesso aí à frase do pastor Cadu? O Cadu colocou aqui, outro grande problema é que muitas vezes nos tornamos bons em pregar e isso pode roubar a dependência de Deus. É uma verdade. Né? Devemos sondar o nosso coração. Gosto muito dessa expressão, sondar o nosso coração, Cadu. A irmã Luciana também fala, a maioria das pessoas não planejam fracassar, mas fracassam por não planejar. Rapaz, essa frase da Luciana é uma das frases mais importantes que eu acho. Não, e eu concordo com o pastor Cadu, deixa eu falar aí com o Cadu primeiro, porque, infelizmente, nós nos achamos com uma boa didática no altar, e às vezes, então, nós não nos preocupamos em buscar uma dependência com Deus. Tá me ouvindo aí, né? Tá me ouvindo? E aí eu concordo plenamente. E ele colocou assim, olha, devemos sondar o nosso coração. Um dos textos que eu mais amo na Bíblia, e eu falo muito isso na rádio, e na minha igreja, e não canso de falar, examine-se o homem a si mesmo. Eu gosto de terminar o culto, eu gosto de terminar o dia que eu preguei, eu gosto de correr para o meu banheiro. Não é nem para o meu quarto, eu gosto de correr para o meu banheiro. Porque lá tem um espelho que só cabe a minha carona, você está entendendo? E ela fica bem perto, ela fica bem encostada. Eu digo, irmão, aquilo que você pregou é verdade? Aquilo que você pregou, você vive? Aquilo que você pregou é realmente que as experiências que você está tendo com Deus? Então, eu confronto a mim mesmo. Né? Então, eu acho muito importante, Cadu, essa frase. Agora, a frase da Luciana, essa frase, Luciana, isso prejudicou muitos pastores. Muitos pastores foram prejudicados por causa dessa frase. Então, a maioria das pessoas não planejam fracassar, mas fracassam por não planejar. E é uma verdade. Porque quando eu entrei no Ministério Pastoral, e muitos outros, nós vimos só a parte bonita. A parte de o pastor estar lá na frente, a sua igreja já tem a bateria, já tem o corpo da junta diaconal, e na realidade não é isso. Uma outra coisa, nos 2 primeiros anos do meu ministério decola, pá. Depois ele entra no normal do dia a dia, é igual casamento. Todo mundo se prepara para a lua de mel
e para os 3 primeiros meses do casamento. Mas esquece que depois dos 3 primeiros meses, vem os dias que a mulher mostra as garrazinhas, né? O marido mostra suas garrazinhas, né? E aí vem os conflitos. Você está entendendo? No ministério pastoral, a mesma coisa. Então, aí fracassa, quando fracassam, né? Aliás, eles fracassam por não planejar que pode chegar um momento de eles fracassarem. Muito parabéns pela palavra da Luciana aí. O Cadu colocou interessante aqui, ó. Outro pragmatismo no nosso meio é pensar que toda pregação tem que ter resultados nos apelos, conversão e vinda ao altar. Daí cria uma expectativa no pregador. E é verdade, né? Não, e quando ele faz o apelo e ninguém leva para frente, ele fica frustrado. Ele fica frustrado. Inclusive, e na realidade não quer dizer nada. Eu tenho até uma obra que está queimando meu coração para escrever, Gestor de Frustrações. Que Boa. É o que o pastor é, né? Porque a gente sabe que a gente fica o tempo todo gestando isso mesmo, pessoas frustradas. Você já reparou que a pessoa, quando ela está bem, quando ela está equilibrada, ela está sendo abençoada, dificilmente ela vem dividir com o pastor isso? É verdade. Não é? Ela vem só quando está baixa, desesperançada, tristonha, precisando. É por isso que o pastor precisa estar forte. É por isso que o pastor precisa estar forte. Entendeu? Amém. Dá uma mexidinha no seu áudio aí. Pastor Samuel colocou. Enquanto eu vejo o negócio, ó. Gosto do pensamento de Martin Glyn Joyce, que compara o púlpito à mesa de uma cirurgia. Não pode errar. É verdade. Não pode errar. Não obstante acontecer erros, tanto na mesa da cirurgia como no altar, acontece erro, mas que isso seja um tropeço. Né? Quando na mesa da cirurgia ou no altar, pastor Samuel, eu concordo plenamente com o senhor. Primeiro eu quero fechar com isso aí, ó. Eu estou fechado com o senhor. Não pode errar. Mas nós, pastores, eu não sei se o senhor já teve a curiosidade de ouvir uma pregação sua, né? Sabe quando você pega o pessoal da mesa, é sonoplasta que fala, né? O sonoplasta, e você fala assim, ó, grava a minha pregação. E aí ele grava a sua pregação, e aí depois ele traz para você, e você senta e fala assim, agora eu vou ouvir minha pregação. Quando você escuta a sua pregação, você fala assim, cara, como é que eu disse isso? Meu Deus do céu! Jesus amado, eu falei isso aqui? Então, às vezes, ou muitas vezes, acontece sim, de algumas palavras nós usarmos no altar, que não seria bom naquele momento. Mas eu concordo plenamente com o Martin Jones, né, e com o pastor Samuel, que não pode haver erro, que seja tropeços. Amém. Momentos de que acabou acontecendo, né? O pastor Cadu até colocou boa reflexão. Há bons pregadores e péssimos pastores. Amém. 45, 70 minutos de púlpito é pouco para determinar o ministério. Cadu, eu concordo plenamente contigo. E o papo está gostoso, meus amados, mas a gente tem 3 minutos, 2 minutos para fazer uma oração e as considerações finais. A hora, quando a live está boa, passa tão rápido que a gente não sente. Então vamos orar. Tá certo. Para que todos sejam alcançados, e às 20 horas nós vamos ter dose dupla aqui com o pastor Fábio. 20 horas nós vamos estar voltando aqui para falar a respeito de dons espirituais. Então, que o Senhor hoje seja o intercessor nessa oração, em nome de Jesus. Não estou ouvindo ele. Amém. Fechou, vamos orar. Glória a Deus, nós rendemos graças diante do Senhor, ó Pai. O Senhor é Deus lindo e maravilhoso. Obrigado por esse período, por essa conversa, por esse diálogo. Eu peço que o manifestar dos céus seja, meu Deus amado, poderoso na vida de quem ouvir esse bate-papo, essa live. Ó Deus, quem depois, meu Deus, for, ó Pai querido, alcançado. Obrigado pela vida do pastor Samuel, pastor Fábio, a Luciana, pastor Cadu, né? Tá lá na cidade de Teixeira de Freitas, Senhor. Abençoa teu filho, cobre ele com a graça, investe ele com o teu poder de uma forma poderosa. Nós louvamos, Senhor, pela vida do pastor Júlio,
da sua esposa, Senhor, do seu filhinho. Deus, toma Michele em tuas mãos e capacita essa família cada vez mais, em nome de Jesus. Vai encerrar Glória agora. a Deus.